galera, tudo bem? Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e hoje eu vou dar continuidade ao que a gente já começou aí, que foi a introdução da redação no Enem. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou falar sobre o desenvolvimento. Gente, o desenvolvimento ele é bem tranquilo, tendo em vista que vocês já deram o primeiro passo, que é a introdução. Então, para que vocês façam desenvolvimento, é necessário que vocês tenham como base a sua introdução. Nós vamos lá então começar desenvolvimento e suas peculiaridades da redação do Enem. Aproveitem. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Estão bem? Tranquilos? Bom, hoje vai ser bem legal porque a gente vai abordar o nosso segundo e terceiro parágrafos, né, do texto. E a gente precisa entender bem o que é o desenvolvimento, o que precisa conter aí no desenvolvimento. Vamos lá? Vocês lembram da tese que vocês utilizaram, do argumento A, argumento B, e que esses argumentos, eu sempre sugiro que a galera utilize argumento de contradição, né? Em que um seja um aspecto positivo, outro negativo, para você não se perder ou acabar falando o mesmo argumento nos dois parágrafos, ok? Então é isso. No desenvolvimento é que, de fato, vocês irão convencer o corretor acerca dos seus argumentos. É aqui que vocês vão ter que lançar todo o seu repertório cultural, tudo que vocês têm de conhecimento, né? Então, eu vou fazer o que eu fiz no vídeo anterior da introdução, no caso, né? Eu escrevi no papel, algumas imagens eu deixei um pouco mais escuro, outras mais claras, assim, porque eu optei por utilizar canetas coloridas e tal, enfim. O nosso objetivo é esse, né? Eu transmitir para vocês a mensagem para que vocês possam escrever para obter aí a tão sonhada nota 1000, ok? Vamos lá. Observem aí na imagem, tem aí, eu coloquei a introdução lá em cima, como uma continuação mesmo, de fato, né? Mas vamos lá, tem a introdução e tem lá, desse modo, nota-se que a redução da maioridade penal é inválida para a sociedade brasileira, né? Tendo em vista, enfim, tá aí. Aí, o que eu quero, onde eu quero chegar? Tá vendo ali no segundo parágrafo? Tá lá, com base nisso, é importante frisar os malefícios ocasionados à saúde. Aqui nesse caso, a pessoa já perderia ponto porque falta crase, né? Continuando, eu vou deixar até aí e vocês continuam lendo, por favor. Mas o que eu quero, onde eu quero chegar com essa imagem? Bom, observem aí, com base nisso. Esse trecho, ele é bom, ele é importante e tudo, mas cuidado, quando você fizer o seu primeiro desenvolvimento, né, lembrando que você lançou o argumento X lá em cima e o argumento Y na introdução, correto? Então, a gente vai desenvolver o argumento X agora. Bom, se você coloca com base nisso, se você coloca palavras como desse modo, dessa maneira, baseado nisso, contudo, etc., entre outros conectivos, você acaba se prendendo ao parágrafo anterior e isso não é legal. Pense bem, vamos supor que eu como corretora, pego a sua redação ali e estou começando a ler, né, enfim. E se ele fosse desmembrado da introdução? Eu ficaria meio perdida, eu não saberia de fato do que se trata. Então não deixe que o seu desenvolvimento esteja totalmente vinculado ali à introdução, tá bom? Essa é uma dica, a primeira dica aí em relação ao desenvolvimento. Então, galera, agora eu vou falar sobre o tópico frasal, que também tem que estar inserido aí no seu desenvolvimento, no caso do desenvolvimento 1, né, por enquanto. Então, vamos lá. Vocês têm que pensar no seguinte, na introdução você citou os seus dois argumentos, 2 ou 3, não é mesmo? Veja bem, você citou. Logo, nós temos que pensar no seguinte, se você repetir aqui, você vai cometer realmente um erro, porque você vai repetir as mesmas informações. Então, por isso, galera, que o tópico frasal no desenvolvimento pode te ajudar. Você vai ali por meio de uma frase guia, ou seja, uma nova apresentação, um pouquinho mais detalhada. Não se trata aí, galera, presta atenção, de repetir o seu argumento, mas sim colocar a ideia presente no argumento citado na introdução de um modo diferente. Vamos lá, observe isso aqui na prática. Então vamos lá, prestem atenção. O massacre de Carandiru, ocorrido no final do século XX, foi uma das fatalidades mais violentas que marcaram a história do sistema prisional brasileiro. Com isso, é possível perceber que no Brasil, em pleno século XXI, a crise carcerária continua a ser uma situação alarmante. Diante disso,
Vale ressaltar que a falta de políticas de reabilitação e a superlotação de presídios são fatores que contribuem para a consolidação da problemática, o que implica em grande desafio a ser solucionado. Aqui nessa redação, a gente consegue perceber, né, por exemplo, a regência verbal, né, implicar. Esse implicar não vem com preposição, então a pessoa já perderia ponto na competência 1. Tá ali na penúltima linha, né? Então aí já fica uma observação. Bom, vamos lá. Observem aí os dois trechos que eu deixei aí com cores diferentes, que é a falta de políticas de reabilitação e a superlotação de presídios. Esse daqui é a nossa introdução. E esses são os argumentos. Eu coloquei o tópico frasal, que foi a alusão histórica do massacre de Carandiru. Coloquei ali a minha tese, que está exatamente na sequência, né? Com isso, é possível perceber que no Brasil, em pleno século XXI, tal, né? O que está, então, em vermelho será o nosso desenvolvimento 1, e o que está em laranja, na cor laranja, será o nosso desenvolvimento 2. Percebam, na introdução abordei tudo que a gente já tinha visto ali no vídeo anterior. Então, quem não viu, dá uma passada lá e já visualiza, ok? Então, esses são os elementos obrigatórios na introdução. Mas como o vídeo é voltado para o desenvolvimento 1, vamos lá para outra imagem com foco no desenvolvimento, ok? Então, o que eu fiz? Deixei assim. Aí, essa parte em destaque, né? Que é a parte em vermelho aí que eu escrevi. Que é assim, ó. A princípio, é importante salientar a relevância do regime de reabilitação em penitenciárias. Nesse sentido, convém destacar que, na Noruega, o sistema penal é guiado por esse regime, e por isso a taxa de reincidência no país é baixa. Por outro lado, percebam que sempre tem um conectivo nesse sentido. Por outro lado, né, entre outros, nunca deixe o período sem nenhum conectivo, tá? Mas a parte que está em vermelho é o que eu vou frisar agora. Esse aí é o tópico frasal do seu desenvolvimento, ok? Logo, ele vai representar ali o seu primeiro argumento. Ou seja, ele repete o argumento ali da introdução de forma bem diferente. Então, percebam, todo esse desenvolvimento vai girar em torno desse viés, ou seja, somente a questão de reabilitação. Percebeu, então, a importância da função desse tópico frasal aí no desenvolvimento? Nesse fragmento foi contextualizado. A pessoa, então, relembrou ao corretor acerca do argumento que ele utilizou aí, ok? E, na sequência, obviamente, as ideias secundárias. Então, é isso, galerinha. Vamos lá para o segundo desenvolvimento. Então, vamos lá. Percebam aí a diferença, ok? Aí, esse é o desenvolvimento 2. Eu escrevi mesmo, cortei, né, os fragmentos para a gente não ficar com a imagem muito pequena e vocês entenderem aí da melhor maneira. Então, vamos lá. Olha só como eu comecei o argumento, hein? Além disso, é cabível enfatizar que, segundo o reformismo, o crescimento populacional deve vir acompanhado de investimentos sociais. Ademais, observa-se que a superlotação das prisões pode ser relacionada à teoria demográfica. Entretanto, o Estado assume um papel vagaroso em relação à necessidade de minimizar a superlotação das cadeias, o que configura uma contradição ao reformismo. Gente, vocês entenderam aí, né? Cortou aí no final, mas enfim. Eu preciso só pontuar a questão da rasura na primeira linha. Na rasura, você só precisa fazer um traço simples, nada de parênteses, nada de colocar entre vírgulas a palavra digo. Tranquilo aí, não é mesmo? E aí, gente, percebam, além disso, eu coloquei um conectivo ali de acrescentar a ideia e na sequência coloquei o ademais como conectivo de ligação, depois eu usei o entretanto, então nunca deixe os seus períodos soltos. E só para pontuar, esse foi o argumento utilizado, o segundo argumento utilizado na introdução, que eu mostrei antes. Vocês lembram quais eram os argumentos utilizados? Eu usei primeiro a falta de políticas de reabilitação e o segundo, a superlotação de presídios. Então, eu mantive ali o que tinha. Olha aí, ó. Então, observem aí outros exemplos de como vocês podem escrever o desenvolvimento de vocês, tá bom? Anote aí, já aproveita. Vamos lá.
Olha aí, eu deixei aí 2 exemplos de como vocês podem iniciar aí o desenvolvimento de vocês. Olha só, no desenvolvimento 1. Em primeiro lugar, vírgula, né? Nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem influir nos hábitos alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Aqui eu vou pontuar algo em relação à palavra terminada em mente, né? Evitem palavras terminadas em mente, ok? Assim como os queísmos e repetição de palavras, que vocês são cenas de próximos capítulos. E como você pode começar, então, o seu desenvolvimento 1? Olha outra forma. É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças, do que realmente é necessário para a faixa etária. Conseguiram perceber esse conectivo aí que liga, né? Pontuando, mostrando pra gente aí. Então, nunca, jamais deixe com que seus argumentos fiquem soltos. Vamos lá para outro exemplo, que é extremamente importante para que vocês compreendam aí a estrutura do desenvolvimento aí da redação no Enem. Opa, vamos lá então. Deixei aí também 3 cores, né? Vai ficar um pouco escuro mesmo, mas é isso. Para visualizar é melhor assim. Então vamos lá. É importante enfatizar que o modo consumista vigente, moldado pelas leis do mercado vigente, possui papel protagonista na destruição ambiental. Diante dessa problemática, as ações predatórias do homem levam-no a explorar os recursos naturais numa velocidade maior do que a sua capacidade de renegação. Essa prática, que sustenta a lucratividade capitalista, constitui, paradoxalmente, a própria destruição do espaço natural, essencial para a manutenção da vida na Terra. Tal realidade demonstra o quanto a atuação antrópica e irresponsável promove impactos de grandes proporções. Percebam aí, galera, eu coloquei em 3 cores e aí a gente consegue decodificar agora. Ao analisar, então, a fundo essa parte do desenvolvimento, a gente pode verificar que ela funciona aí como spoiler, né, do seu parágrafo de desenvolvimento número 2, caso você opte aí por usar causa e consequência, né, no desenvolvimento 1 a causa e no desenvolvimento 2 a consequência. Isso ocorreu aí no caso dessa redação. Esse parágrafo reflete aí as causas do problema. Então, queridos, a gente está usando aí, nesse exemplo, o formato causa e consequência. Logo, esse daqui seria o desenvolvimento 1 e o próximo o desenvolvimento 2, ok? Então, vamos lá. Aí você me pergunta, nossa, Bruna, mas vai ficar muito longo, né? Não, galera, eu peguei uma folha de caderno normal e deixei minha letra bem grande, tá? Então, relaxa, não vai ficar desse jeito na redação do Enem, não, ok? E, por fim, vamos analisar aí um outro, só para finalizar aí o desenvolvimento. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Vamos lá. Vamos lá, vou ler para vocês, eu já deixei ali embaixo o que significa cada cor, e aí vocês acompanham a leitura comigo e observem aí qual é o papel do tópico frasal, qual é o papel das ideias secundárias e a tese crítica, né? Então vamos lá. Casos relatados no cotidiano evidenciam o conservadorismo do pensamento da população brasileira. São constantes a notícia sobre o assédio moral e sexual sofrido por mulheres em espaços públicos, como no metrô paulistano. Essas ações e a pequena reação a fim de acabar com o problema sofrido pelas mulheres demonstram a normalidade da postura machista da sociedade e a permissão velada para o seu acontecimento. Esses constantes casos são frutos do pensamento machista que domina a sociedade e descende diretamente do paternalismo em que cresceu a nação. Percebam, o que está em azul diz respeito ao tópico frasal, certo? É aquela ideia principal, aquela frase ou período. No caso, eu coloquei 2 períodos, você pode escolher somente um, né? Em que você aborda, retoma o que foi argumentado lá na introdução. Já o que está em laranja são as ideias secundárias e você não pode deixar de colocar os conectivos, lembram disso, ok? Então, ela será ali a extensão do seu argumento. E aí, para que eu fale da tese crítica, é preciso que vocês relembrem o que é tese. A tese nada mais é que a sua opinião, né, de forma mais coloquial aí. Você vai inserir a sua opinião dentro dos argumentos abordados anteriormente, beleza?
Opa, então é isso aí, gente. Com isso, a gente finaliza 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, cuja principal função é comprovar a tese e desenvolver os argumentos citados onde? Lembra? Na introdução, né, galera? E aí, gente, uma dica: sempre faça um desenvolvimento que defenda fortemente a sua ideia, a sua opinião. Usar argumentos fracos, pertencentes ao senso comum, não é uma boa opção, né? Sempre que conseguir, galera, recorra aí a dados, citações, alusões históricas, filosóficas e sociológicas, comparações com outros estados, países, civilizações. Porque, querendo ou não, pessoal, essas estratégias aí ajudam em muito a mudar a visão do corretor, né? E promove aí as suas ideias, deixando-as muito mais impactantes e atrativas, né? Seja criativo, original, coerente, coeso, beleza? Outra dica: não faça apenas uma sequência de afirmações, por melhor que ela seja. Também não escreva usando palavras ou expressões que você utiliza no seu dia a dia, com o intuito ali de manter uma linguagem formal, tá? E por fim, para finalizar, faça o seu desenvolvimento ser convincente, ter ideias tão boas, mas tão boas que qualquer pessoa passaria a acreditar em sua tese. Tranquilos? Tá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o próximo passo, então? Escrever, galera. Pôr em prática. Escolha um tema que você goste, um tema que você tem muito conhecimento, porque assim você fará com mais facilidade. E depois você escolhe um tema que você não conhece tanto. Tá? Lembrando que ainda falta o vídeo da conclusão, né? Enfim, argumentos que vocês podem utilizar. Mas, em princípio, com essas 2 aulas, vocês já conseguem, sim, produzir uma redação bem bacana. E se precisarem de mim, é só perguntar aí, coloca aí nos comentários que eu ajudo vocês nos argumentos, tá bom? Um grande abraço, até mais!